Boa noite para todos, esse é o programa Militão e Militão desta quarta-feira. Ora, você vai acompanhar aí fotos do terceiro ano, né, de um evento que a Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem o pastor Osni Ferreira como seu grande líder, né, fez em Londrina, que foi o Céu de Londrina. Né? Foi há poucos dias, e 10 horas da noite, houve em vários pontos da cidade fogos de artifício, né? Eles primeiro fizeram uma oração pela cidade, são mais de 5 mil pessoas nessa igreja, e você está vendo aí as pessoas orando e os fogos que alegraram a cidade de Londrina nessa iniciativa da Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi feita pelo terceiro ano. E com isso eles querem também chamar a atenção para as questões de Londrina. O tema procurar a paz na cidade, para onde vos enviei, e orai por ela ao Senhor, porque na paz vós tereis vitórias. Um texto de Jeremias 29, 7, da Bíblia. Esse aí é o evento, o Céu de Londrina. Ora, você já preparou a sua casa para o Natal? Ainda não? Então venha conhecer a Casa Natal, onde você encontra tudo de decoração natalina. A Casa Natal chegou a Londrina para deixar o seu fim de ano ainda mais especial. A Casa Natal traz as mais belas novidades e tendências de Natal, com ótimos preços e produtos encantadores. Uma loja no Catuai Shopping, na Ala Nova, em frente à Iodice, e outra no Shopping Boulevard, no piso superior, em frente a Riachuelo. Na Casa Natal, você encontra tudo para a decoração do seu Natal. Atenção você, dono de indústria, e você, produtor rural. A Superbag Londrina, líder em nossa região no mercado de embalagens tipo Big Bags e sacos de ráfia, possui grande estoque dessas embalagens, novas e usadas. E tem mais. A Superbag Londrina está comprando sacarias e Big Bags usados. Ligue para a Superbag ou venha tomar um café conosco. A Superbag Londrina fica na Avenida Jorge Casoni, 1760, fone 3323-8930. Superbag Londrina, a certeza de bons negócios. Agora é o momento do programa em que você pode adquirir conhecimento para aplicar no seu negócio, para aplicar na sua carreira. É o momento de conversar com o consultor Joel de Souza, do Instituto Real. Como vai, Joel? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos vocês. Olha, o tema de hoje é muito bacana. Dentro da série Pensamento Empreendedor, a Gestão de Excelência, o tema que o Joel traz é o seguinte: o dólar aquece a demanda na indústria brasileira. O dólar realmente é o assunto do momento quando se fala em economia, né, Joel? O dólar não traz só efeitos negativos. Algum efeito positivo, alguma externalidade positiva deveria produzir e produziu. Já temos sinais de aquecimento na indústria brasileira em alguns segmentos importantes, como o segmento de confecções, que atende o grande varejo no Brasil todo. Joel, a cotação do dólar faz com que as grandes companhias de moda voltem a comprar no Brasil? Veja, Marcelo, além de ter que despender um volume muito maior de capital de giro para comprar lá fora, agora essas companhias viram que nessa cotação atual é absolutamente inviável continuar trazendo produtos da China. Então, o que estão fazendo? Estão encerrando seus pedidos lá fora e colocando seus pedidos aqui na indústria brasileira. O que para nós é excelente, mais empregos, aquecimento, fomento da economia. Então vamos colher o resultado, o benefício dessa cotação alta de dólar na indústria brasileira. Já o nível de competição dessas grandes companhias implica em revisões periódicas do modelo de precificação? Sim, Marcelo, cada centavo faz a mais absoluta diferença para essas companhias. Então, a todo momento, elas estão revisando seus custos. Elas possuem um modelo de precificação que implica numa margem mínima, mas o foco sempre é a redução de custos para aumento da margem, para manutenção da margem, mesmo em situações em que elas precisam conceder descontos e fazer campanhas promocionais para fomentar as vendas. Já essa dinâmica da revisão dos custos deve acontecer em todos os segmentos ou só no varejo? Não acontecerá em todos os segmentos, mas no varejo já está ocorrendo, está acontecendo com vários benefícios importantes. Então, se você tem uma indústria que atende esse segmento de moda, que é o que escolhemos hoje como foco dessa entrevista,
prepare-se, porque a partir do segundo semestre de 2016 vem aí grandes pedidos. No primeiro e no segundo trimestre de 2016, já teremos movimentos maiores pedidos, aumento de demanda, mas a partir do segundo semestre isso vai se intensificar ainda mais. Esteja preparado para esse novo momento que a sua indústria vai viver. Os fornecedores dessa indústria, né, também vão lucrar, então? Com certeza, mais movimento, mais faturamento, automaticamente margens melhores, um volume de margem de contribuição maior, faz com que você tenha um conforto muito maior no momento de pagar os seus gastos fixos. E é possível dizer, então, o quanto 2016 será melhor para esse segmento? No mínimo 30% melhor. 30% é muita coisa. Imagine que você passe a contar com uma demanda que representa 1/3 a mais do que você tem hoje. Isso é muito bom, é muito saudável. Então a recomendação é que faça um excelente planejamento para 2016, analise a sua capacidade produtiva, os seus gargalos, a sua capacidade de expansão, de atender uma demanda maior para que você não perca esse movimento. Porque nem todas as companhias estarão preparadas para receber mais demandas. Até porque, com o cenário recente, muitas companhias tiveram que diminuir de tamanho, tiveram que enxugar as suas estruturas e agora, de repente, surge uma demanda que elas não estavam preparadas. Joel, as indústrias conseguirão aumentar as suas margens com o aumento da demanda? Marcelo, quando você lida com grandes clientes e grandes fornecedores, você não consegue praticar margens maiores ou impor reduções de custos para os seus fornecedores. Mas se você tem um volume maior de faturamento e consegue conservar os seus gastos fixos, você com certeza tem uma lucratividade muito maior. Você melhora muito a performance do seu negócio, porque você tem mais margens de contribuição dentro do seu negócio. E um volume maior de margem de contribuição traz a você uma possibilidade muito maior de cobrir os gastos fixos e, além disso, lucrar. Professor Joel, essas companhias de varejo já possuem margens acima da média? Elas possuem um markup elevado, possuem sim margens maiores, até porque existem companhias que são franqueadoras, então têm seus franqueados e elas precisam ter margens maiores para suprir toda a cadeia, desde a aquisição da indústria até colocar isso na mão do consumidor. Então todas essas etapas precisam ser lucrativas. Em função disso, elas operam com um markup maior do que os segmentos normais. O markup gira em torno de quanto, Joel? Em alguns casos, 3, 4, 5 e em poucos casos 6. Mas 3, 4 e 5, isso é comum essas companhias praticarem. Ou seja, uma peça que na indústria vai custar R$50, acaba sendo vendido para o consumidor muitas vezes por R$250, porque são vários custos envolvidos nessa cadeia de comercialização. Só para a gente ter uma ideia, em outros segmentos o markup é de quanto? De 2 no máximo, 2,5. Então é muito menor, mas também temos menos etapas de comercialização. Quanto mais etapas de comercialização tivermos envolvido no processo todo, isso implica mais um markup maior. E qual o motivo, professor Joel, dessas companhias praticarem um markup tão elevado? Veja, Marcelo, elas têm campanhas publicitárias que custam verdadeiras fortunas. Elas estão instaladas em shoppings cujo metro quadrado é muito elevado. Então elas possuem gastos elevados, custos elevados, e isso faz com que você tenha que ter margens maiores. Não tem segredo. Ou você tem margem suficiente para cobrir os seus custos, ou você acaba com o tempo tendo que sair do mercado.
Então, são companhias profissionais e praticam margens suficientes para que apresentem a rentabilidade requerida pelos seus investidores. Professor Joel, nas análises financeiras dessas companhias que estamos falando, da área de moda, como que está dividido o seu foco? Marcelo, quando vamos fazer a análise de um demonstrativo de resultado, dividimos o foco em duas partes. Primeiro, uma análise da capacidade, da competitividade dessa companhia em comercializar o seu produto. Como é que nós vamos ver isso? Observando a taxa de crescimento do faturamento, observando a margem de contribuição e o markup praticado por essa companhia. Então esse é o foco 1, a evolução desse faturamento, do markup e da margem de contribuição. Depois que eu encontro a margem de contribuição, eu mudo o foco. Aí precisamos fazer uma gestão dos custos internos dessa companhia. Porque a margem de contribuição é o teto para pagar os gastos fixos. Então eu tenho que ter uma excelente gestão dos gastos fixos para que essa margem seja suficiente para termos lucro no negócio. Então, Joel, nós temos dados interessantes para a área comercial e outros que são valiosos para a gestão como um todo. Exatamente isso. Então, toda vez que se deparar com o seu demonstrativo de resultado, divida o foco em duas partes. Primeiro, vamos ver a nossa competitividade, olhando o crescimento da nossa receita, do nosso faturamento, o markup que estamos praticando e a margem de contribuição gerada. Essa é uma análise. Depois, a partir da margem de contribuição, cruze isso com os gastos fixos e com a rentabilidade que você vai obter com a sua operação. São, sim, duas análises distintas. E a gestão pela margem, Joel, que nós já falamos, inclusive em outros programas aqui, está sendo praticada pelos empresários? Muitos ainda não, Marcelo. Infelizmente, encontramos companhias que não fazem a gestão pela margem, fazem a gestão pelo faturamento. As melhores e mais competitivas companhias do mundo não fazem mais a gestão com foco no faturamento. Elas fazem a gestão com foco na margem. Claro, elas sempre vão ter metas agressivas de crescimento e isso se reflete no faturamento. Mas a gestão tem um foco, a margem. E qual que é a dificuldade, Joel, em se fazer a gestão pela margem? Basicamente, a modelagem dos dados para apresentação nos relatórios financeiros. Os dados não possuem a acurácia necessária e não são modelados de tal forma que permitam aos gestores as decisões assertivas. Grande abraço, Joel de Souza. Até a próxima. Uma boa noite a todos. Já voltamos com o programa Militão e Militão, o empresário Ari Sudan. Depois do sucesso do Golden Park 2, não perca neste final de semana o lançamento do Boulevard Praça Residencial. O único loteamento aberto com praça, futebol society, academia ao ar livre, playground e a 5 minutos do centro. Boulevard Praça Residencial. Loteamento aberto com terrenos residenciais e comerciais a partir de 250 metros em condições facilitadas. Plantão todos os dias no local, Avenida das Laranjeiras, 3000. Mais um empreendimento, Teixeira Osman. As baterias MaxLife são desenvolvidas com a mais alta tecnologia, garantindo muita energia e desempenho para o seu veículo. Toda a linha MaxLife é certificada com os selos ISO 9001 e Inmetro. Quando for trocar a bateria do seu carro, exija qualidade. Peça MaxLife, baterias MaxLife. Quem tem, não troca. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Xinxin, então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Ok, estamos de volta. Vamos conversar com o empresário Ari Sudan. Antes, presta atenção nessa foto aí, ó. É o Arlindo Dessunti com a netinha dele. Fazendo o quê? Comemorando o título do Palmeiras, né? O Arlindo é um dos principais palmeirenses que nós temos em Londrina. E já dobrou a netinha, né? O pai da netinha não era palmeirense não, mas ele, desde que ela nasceu,
ele já deu o uniforme de presente e está aí, você está vendo na foto, que ela agora é palmeirense. E já comemorou o primeiro título, né? A Copa do Brasil. Ano que vem o Arlindo quer comemorar a Libertadores. Será que vai dar Palmeiras ou vai dar Corinthians? Ou vai dar São Paulo? Não é brincadeira. Parabéns pelo título aí. Arlindo Dessunte, do restaurante Rodeio. Olha, a linha de produtos de Natal da Hashemite está irresistível. Aproveite. E aproveite também a promoção de Natal do Gin-Gin. É o Gin-Gin Salário de Mestre. Na compra de refeição mais bebida mais sobremesa, você ganha uma raspadinha. Na compra de mais uma bebida, mais um temaki ou mais sobremesa, ganha 2 raspadinhas. E concorre a um salário de R$5.000 todo mês por 1 ano, mais 10 mil em prêmios instantâneos. E agora conosco o empresário Ari Sudan, também da FIEP, também do Fórum Desenvolve Londrina, entre outras atividades que o Ari tem em Londrina. Como vai, Ari Sudan? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você está bom, tá bem? Tudo tranquilo. Tranquilo, né? E por falar no Fórum, Ari, o Fórum Desenvolve Londrina completou 10 anos de atividade. Você estava lá desde o primeiro dia, né? Desde o primeiro dia, desde a criação, realmente, né? O Fórum é uma coisa que nós falamos entre nós lá, que é o milagre das quintas-feiras, né? Que você conseguir reunir 37 instituições, e toda quinta-feira, das 8 às 10, tem uma reunião e lá comparecer pelo menos 20 pessoas, que o público nosso é em torno de 20 pessoas por reunião. Eles vão revezando as 37 instituições, que as pessoas são líderes, né? Que viajam muito, então nós temos sempre rodando, mas sempre tem lá um grupo estimado aí, em torno de 20 pessoas, discutindo assuntos de Londrina. Então é um milagre, né? Porque 10 anos fazendo esse programa e sem perder o ânimo, sem perder o pique, né, que nós temos, é realmente um milagre. Esse ano, Ari, a discussão é sobre gestão pública, é isso? Sobre gestão pública. É o oitavo trabalho nosso, né? E esse ano foi escolhido gestão pública porque nós entendemos que a gestão pública, ela atende tanto o lado social como o lado econômico da cidade. Porque nós temos tido como prática lá fazer o trabalho de um ano voltado mais para o foco social, outro ano mais focado no econômico, né? Mas quando você fala em gestão pública, você está falando econômico e social ao mesmo tempo. É verdade. Porque se você tiver uma gestão eficiente, funcionando como ela deve funcionar, você está beneficiando os dois setores. Inclusive, no próximo dia 16, vocês vão estar em Três Rios, no Rio de Janeiro. Por que vocês escolheram a cidade de Três Rios? Três Rios é o seguinte, nós recebemos, através do SEBRAE e do Fórum, nós recebemos a visita do prefeito de Três Rios. Esse prefeito foi eleito 2 anos seguidos como o melhor prefeito do Brasil. Uma brincadeira. E ele fez uma administração que mudou realmente Três Rios. Até ele conta uma passagem interessante que o Fantástico tinha um quadro com o Bial, há 8 anos atrás, diz que tinha um ônibus que o Bial circulava. Eu lembro do ônibus do Bial, mas não lembro do qual era o assunto que eles tratavam. E o Bial rodava com esse ônibus visitando as piores cidades do Brasil. Né? E Três Rios foi uma das cidades visitadas. Então, por aí você tem ideia de que já era considerado uma das piores cidades do Brasil. E ele, na administração desse prefeito, que é a segunda administração dele, ele conseguiu dar um dinamismo na cidade, mudar completamente a cidade, trabalhou fortemente na simplificação dos processos, né? E fez com que a cidade se transformasse hoje numa cidade de referência. Então, nós vamos conhecer alguns dos processos que implantados por ele. A desburocratização é um dos deles, e eu acho que talvez tenha sido o principal, porque é através dessa desburocratização que ele abriu espaço para a cidade crescer. Hoje a cidade recebeu muitas indústrias, há um investimento social muito grande, é uma cidade que tem uma segurança de belíssima qualidade, uma expectativa que a gente tem, gostaria de que a nossa cidade tivesse, né? E mesmo estando numa região que tudo
tudo indicava que ela seria uma cidade de risco, né? É perto do Rio, é perto da capital? Perto do Rio, fica cruzamento de 3 rodovias, 3 BRs importantes. Então, ela teria tudo para ser uma cidade não segura, no entanto, é uma cidade muito segura. Isso tudo em função do trabalho que eles fizeram lá. Então, vale a pena conhecer para que a gente possa incorporar nesse trabalho que nós estamos concluindo de gestão pública e dar uma contribuição grande para Londrina. Ari, que balanço você faz desses 10 anos do Fórum Desenvolve Londrina? Olha, o Fórum, eu acho que, eu costumo dizer, sou meio, né, não posso, eu sou lá de dentro, sou fundador, então a minha opinião não pode não valer muito nesse caso, mas eu acho que foi uma das grandes coisas que aconteceu em Londrina nos últimos 10 anos, foi a criação do Fórum. Primeiro que você vê o seguinte, nós somos 37 instituições. Só de você conseguir reunir e quebrar todas as barreiras existentes entre essas instituições. Exatamente. E tornar uma grande família, são 37 órgãos pensando na mesma linha, né, pensando numa Londrina melhor. Isso é uma grande conquista. Né? Há anos atrás, a gente, para falar com o presidente de uma instituição, digamos assim, eu sou da CIL, quero falar com a Rural, a gente precisava ter intermediário, porque eles não se falavam, né? E assim, as 37. Hoje são todas como se fosse de uma única instituição, que são realmente de uma única instituição que se chama Fórum, né? Isso já é uma grande conquista, porque quebrou barreiras que antes a gente tinha que transpor. Esse tipo de iniciativa, pelo menos nas cidades mais organizadas do mundo, existe há muito tempo, né? Existe. Eu conheço duas que, por sinal, são as que inspiraram o nosso fórum, né? Que é Jacksonville, nos Estados Unidos, e Bilbao, na Espanha. São duas cidades que estavam numa situação muito difícil. Aliás, quando se cria um fórum, é porque já não está muito bem. Não há esperança. Não está muito bem. Porque se estivesse muito bem, ninguém lembraria disso. Então, Bilbao e Jacksonville passaram num momento assim, muito difícil, né? Muito desemprego, a cidade caminhando para baixo, e aí criaram um fórum. Este fórum passou a discutir os assuntos, passou a discutir o futuro da cidade. E passou a criar um enredo, né, para a cidade, porque a cidade já tem um enredo, né, para onde nós vamos, né, como nós vamos. E ela começou a criar isso e a cidade se transformar. Eu tive em Bilbao, quando eu peguei o táxi no aeroporto, estava a minha esposa junto, eu falei para ela assim, eu vou fazer várias perguntas para o taxista, mas que eu sei a resposta, vamos ver se a resposta que ele dá é a mesma minha. Eu tinha estudado o caso, né? Certo. E aí eu ia perguntando para ele como é que era, a cidade sempre foi uma cidade muito rica. Ela falou, não, senhor, não era rica não, a cidade era pobre. A nova Bilbao é que é rica. Opa. Então, ele começava a responder exatamente aquilo que eu já conhecia, né? Então, dá para você ver, a cidade de Bilbao é uma cidade maravilhosa hoje, né? E Jacksonville também eu fui lá, uma cidade maravilhosa, uma cidade que de uma pujança muito grande. Então, também era uma cidade que estava morta. Então, isso são dois exemplos maravilhosos, são exemplos que são seguidos no mundo, né? Mas ao longo desses 8 trabalhos que nós realizamos, todos eles nós deixamos muita coisa positiva, né? Nós começamos com o ensino fundamental, que logo em seguida veio o ensino integral, aquela história toda que nós começou ali. O empreendedorismo na escola, tudo foi a partir do ensino fundamental. Depois nós passamos para a atividade econômica, né, o desenvolvimento empresarial de Londrina. Dali nasceu, por exemplo, movimentos como, por exemplo, o aeroporto, que nós estamos mudando, trabalhando desde alguns anos atrás, e está seguindo, e vai aumentar a pista, vai botar ILS, vai fazer todo aquele trabalho do aeroporto, inclusive a carga, né, foi feita através do fórum, que depois de algum tempo passou o bastão para outros, mas foi todo o trabalho inicial do fórum. E todos os trabalhos, depois, o menor infrator, né, o menor em conflito com a lei, também deixou bastante coisa que está sendo adotada. Todos os trabalhos do fórum ficam passados. Agora, mais recente, da industrialização, né, eu estava vendo agora, esses dias mesmo, estava na manchete de jornal, Londrina precisa de 25% de PIB industrial. Isso? Aquilo lá é tudo da informação nascida do fórum, de uma reflexão do fórum. Então, temos muita gente de fora. Agora nós estamos indo na gestão pública, vamos ir na Três Rios, vamos trazer bastante coisa positiva, né? É bom que muita gente acha que essa discussão e planejamento deve ser feita só pelo poder público. E quando é só pelo poder público, não adianta, né, Ari?
Não adianta ser feito só pelo poder público, também não pode ser feito só pelo setor interessado. Por exemplo, se você está discutindo a educação e reúne só professores, vai entrar um corporativismo muito grande, você não vai conseguir discutir nada. Você vai discutir segurança de Londrina e chama os órgãos de segurança, vai ter um corporativismo danado e você não vai chegar a lugar nenhum. Ali não, ali tem gente de todas as áreas, né? Então, heterogêneo. Nós estamos discutindo educação, mesmo quem não é professor, não tem nenhuma relação direta profissional com a educação, ele é pai de uma criança que estuda, ele estudou, né? Ele passou a vida dele estudando, então ele pode discutir educação, sim. Ele não é um profissional, como os trabalhos nossos não são trabalhos científicos, não são nada disso, nosso trabalho é de percepção da população. E a população conhece, a população sabe. Né? É verdade. Quando a população diz que o caminho deve ser esse, existe aí uma grande chance de ser este mesmo. Né? A população, ela sente. Então, esse é o trabalho do fórum, não é um trabalho científico, é um trabalho do que a população, de como a população enxerga aqueles problemas. O fórum encerrou as atividades desse ano com o jantar, né? Foi isso? Nós completamos 10 anos, né? Nós tínhamos que marcar, 10 anos é uma data muito importante, até porque é uma data assim, meio simbólica. Assim, o fórum de Jacksonville falou para nós assim, olha, os primeiros 10 anos vocês vão lutar muito para vocês serem respeitados. Reconhecidos. Né? A partir daí vocês vão ter uma influência maior. E nós achamos até que nós antecipamos esse processo. Nós conseguimos ser respeitados já com 5, 6 anos. Então nós antecipamos. Então é uma data que devia ser comemorada e foi muito bem comemorada com bastante gente da sociedade, gente que representa bem todos os setores da sociedade, estavam presentes, autoridades, enfim, foi um encontro maravilhoso. Ari Sudã, muito obrigado, parabéns pelo Fórum Desenvolve Londrina, que ano que vem, obviamente, vai continuar com tudo, né? Muito obrigado, eu agradeço o espaço que você abre para a gente, é importante falar, a sociedade precisa conhecer, porque isso não é um bloco fechado, né? É fechado porque você tem que ter pouca gente discutindo, senão você não consegue chegar a lugar nenhum. É verdade. Mas é uma instituição da cidade. Muito obrigado, grande abraço e vamos indo. Boa noite para todos.